A Bíblia lá em Mateus 21. Mateus 21, todos acharam? Amém. Essa parábola, Jesus contou para os principais sacerdotes e para os fariseus uma semana antes da crucificação. Uma semana antes dele ser preso, dele ser crucificado na cruz do Calvário. Vamos ler lá o 39, 21, versículo 39. Todos acharam? Amém. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Amém? Jesus, ele tem um controle do tempo e ele sabe de tudo que vai acontecer com ele. E essa parábola que, Jesus contou, as pessoas até pensam que naquela época as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Mas a verdade é que, em parte, eles não sabiam, mas eles tinham a convicção que eles iriam matar Jesus. Vamos ler essa parábola a partir do verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-no, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disse-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles. E, pretendendo prender... Não, só... Isso aí. Então, essa parábola que Jesus contou, o nome da parábola é a parábola dos lavradores maus. Nesse primeiro versículo 33, a gente vê que Jesus fala que um pai de família montou uma estrutura, como se fosse uma chácara. Ele montou uma vinha, preparou tudo. Ele preparou a vinha, ele fez um valado em volta, para proteger essa vinha. Ele fez um lagar, que o lagar é onde que amassa a uva para fazer o vinho, Ele deixou ali tudo preparadinho. E Jesus estava falando de quem nessa parábola? No 33, um homem pai de família ou pai de família. Esse homem a quem Jesus está se referindo é o próprio Deus. Deus era esse homem, era esse pai de família que montou essa vinha.
Vamos abrir, bota aí, Daiane, Isaías 64:8, para a gente ver a explicação desse versículo. Isaías 64:8. Mas agora o Senhor. Isaías 64:8, né? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Amém? A vinha a quem Jesus se refere é o povo de Israel, o povo que Jesus tirou, né, do deserto para levar para a terra prometida. Vamos lá, abre o Salmo 80, Daiane, 8 e 9. Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora o gentil e a plantastes. 9. Preparaste lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. O salmista, né, ele descreve que o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida. Esse valado a que ele se refere, né, representa a proteção da cidade, essa aliança de Deus com o povo judeu. E o lagar, que ele fala, representa um lugar de prosperidade, ali onde eles amassavam a uva, né, que eles retiravam para fazer o vinho, da onde tiravam a renda deles, daquele lugar. E essa torre representa o templo que Salomão construiu, né, para que fosse pregada a palavra de Deus, para que adorassem a Deus. Então, Deus deixou tudo preparado, né? Tudo bem explicadinho. As coisas de Deus é tudo nos mínimos detalhes, tudo perfeito. Então, Deus deixou aquela cidade tudo perfeitinho, só para eles chegarem lá, né? E cuidar, né? Como diz a parábola, cuidar daquela videira, né? E esses trabalhadores a quem Deus se refere é o povo de Israel. A quem Jesus se refere é o povo de Israel, né? Que ele arrendou uns trabalhadores e se ausentou para longe. E depois que Deus entregou a palavra e os mandamentos para Moisés, houve a construção do templo de Deus. E Deus deixou que o povo de Israel prosseguisse e gerasse frutos bons dentro de seus princípios, né? Deus, além de ter libertado o povo, né, da escravidão que eles viviam, Ele não queria só libertar o povo da escravidão, mas Ele queria ensinar e liberar o povo daquela escravidão espiritual que o povo vivia, né? Daquela adoração àqueles vários deuses. E Deus deixou tudo preparado, mas Ele esperava também que quando Ele viesse enviar os seus profetas, como diz a parábola, que Ele chegasse aqui e encontrasse bons frutos, né? E como a parábola disse, ó, Deus envia os profetas, que aqui são servos, né? Os pais de família, como se refere na palavra. Mas como é que esse povo recebeu os profetas? Maltratou, matou, prendeu os profetas. Não é isso que a gente leu lá no 35? Ó. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Esses eram os profetas que Deus enviava para falar com o povo, mas como eles foram recebidos, né? Coloca lá em Jeremias, Daiane, no 7:25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas Deus, Ele está sempre no controle do tempo, né? Havia o tempo de Jesus nascer, havia o tempo de Jesus morrer. Nada disso está fora do controle de Deus. E Jesus já sabia que tudo isso estava para acontecer com ele. Porque essa parábola que ele contou para os discípulos foi uma
semana antes de tudo que ele passou, de todo o sofrimento, de toda a humilhação que ele passou ali no Calvário. Mas nem por isso Jesus fugiu da missão dele, né? Como o pastor sempre fala aqui, se a gente tivesse uma informação privilegiada, se a gente soubesse que amanhã a gente fosse em Sobradinho e ia acontecer um acidente com a gente, alguém iria? Ninguém iria. Mas Jesus, sabendo de tudo que ele ia passar, ele não fugiu. Ele enfrentou aquilo por cada um de nós. E como diz na parábola, primeiro ele enviou seus servos. E como é que eles foram recebidos? Foram maltratados, foram, feridos, mataram. Depois enviou mais outros, em maior quantidade. E o que os judeus fizeram? A mesma coisa. E por último, o que ele falou? Não, vou enviar meu filho. Meu filho eles hão de respeitar. E mesmo assim, o povo não respeitou. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-nos e apoderemos da sua herança. Naquela época, era muito comum eles alugarem, arrendarem as terras, e se morresse o herdeiro, e o dono da terra, acabava ficando para aqueles lavradores que estavam ali cuidando da terra. Então eles pensaram: o único herdeiro, o filho. Então vamos matar o filho também, que a gente vai ficar com tudo aqui pra gente. E muitas pessoas não acreditavam que Jesus era o enviado, que Jesus era o Messias. Porque naquela época eles acreditavam em vários deuses, Tinha Maomé, que surgiu muitos séculos depois de Jesus. Outros acreditavam em outros deuses. Mas o texto está dizendo, Jesus está dizendo, que o Pai enviou o Filho, por último, e não há outro. Jesus é o único. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos. Jesus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é o único, não existe outro. No verso 38, que nós já lemos, o texto diz que o filho é arrastado para fora da vinha morto. Jesus foi realmente, ele foi arrastado, ele foi maltratado, ele foi jogado para fora dos muros de Jerusalém, foi morto. Mas tudo isso está no controle de Deus. Deus já sabia, Jesus já sabia por tudo que ele ia passar. Jesus sabia de tudo. A parábola que ele mesmo conta, Ele conta detalhes de tudo, como seria. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu do processo. Porque se ele desistisse, hoje nós não estaríamos aqui. Amém? Amém. Ele não desistiu da sua missão. Por mim e por você. Se hoje nós estamos aqui, é porque Jesus cumpriu a missão que ele veio fazer aqui na terra. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Marcos 15, 20. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Isso foi o que Jesus passou por nós. Foi o que nós vamos relembrar hoje na Santa Ceia, O sacrifício de Jesus. E quando Jesus conta a parábola para eles, e Jesus pergunta: e quando vier o dono da vinha, o que hão de fazer com vocês? E eles mesmos, volta a ideia. Jesus pergunta, para os fariseus: quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Porque primeiro Jesus já tinha mandado os profetas, e eles mataram, espancaram. Depois Deus mandou
profeta em maior quantidade, e eles fizeram a mesma coisa. E por último mandou o filho, que seria Jesus, e eles, fizeram a mesma coisa. E Jesus pergunta para eles: e quando vier o dono da vinha, o que eles hão de fazer? O que ele há de fazer com vocês? E eles dizem: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deu os frutos. Eles mesmos já sabiam, que Jesus estava falando aquela parábola se referindo a eles. Eles mesmos respondem confirmando a profecia, o que realmente iria acontecer. E Jesus responde: o reino será tirado e entregue a outra nação, outra gente, aos gentios, que somos nós. Amém. Que ao seu tempo daremos os frutos a Deus. Então nós somos essa vinha. Jesus é a videira. E Jesus entregou isso para cada um de nós. E o que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando do reino de Deus? Nós estamos cuidando daquilo que o Senhor, deixou, confiou a nós? Ou será que quando o Senhor, Deus mandar os profetas lá, a gente vai fazer a mesma coisa? A gente vai maltratar, a gente vai matar? É isso que a gente vai fazer? Então Deus confiou isso a cada um de nós, a mim e a você, a cuidar da vinha dele. E na hora da colheita, ele vai vir. A colheita a que ele se refere não é colheita financeira. São os frutos de arrependimento, os frutos do Espírito. Isso o Senhor espera de cada um de nós. Nós somos o povo que nós somos comprados por alto preço, um preço de sangue. Jesus morreu ali na cruz por cada um de nós. Não foi pago com ouro, com prata, foi com a vida dele. Jesus, ele não desviou da missão dele, Ele cumpriu até o final. E essa parábola que nós lemos é uma poderosa advertência sobre a responsabilidade de cuidar das bênçãos e das oportunidades que Deus nos dá. Que hoje nós possamos refletir como nós estamos recebendo esses mensageiros que o Senhor está enviando nas nossas vidas, mensageiros de Deus. E como nós estamos recebendo o próprio Jesus. Hoje, nós somos convidados a produzir esses frutos de justiça, amor e fé. E que nós possamos ser fiéis ao cuidar da vinha do Senhor. Que Deus nos confiou para que a gente faça parte do povo que produz frutos. E Ele espera isso de mim e de você. Ele não espera isso só do pastor, que o pastor produza frutos, não. Ele conta com cada um que está aqui hoje. E que nós possamos confiar, e que nós possamos cuidar da vinha do Senhor, e que nós possamos reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por todos nós. Não só por aqueles bonzinhos, mas por todos. E Ele espera que nós dêem esses frutos, que nós não sejamos como aqueles fariseus daquela época. Foi tirado deles e foi dado a cada um de nós. E eu queria perguntar aqui essa noite se tem alguém aqui na igreja que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se alguém ainda não declarou, não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Tem alguém aqui essa noite? Todos já aceitaram? Todos já reconheceram o sacrifício de Jesus? E agora eu queria chamar o meu pastor aqui para estar complementando. Eu estou um pouco nervosa, mas faz parte. Muito obrigada. Glória a Deus, não tem nada para complementar, né? Palavra linda, maravilhosa, né? Realmente, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor, amém? Como foi dito, muito bem dito pela nossa pregadora da noite, o Senhor, Ele
Ele espera, né? Como foi tirado de um povo pelo qual ele foi enviado. E tudo isso foi tirado para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos inseridos na videira. Nós lembramos daquele texto também, em que Deus é poderoso para pegar o galho dos ambuzeiros, que somos nós, a oliveira brava, e enxertar na oliveira verdadeira, que tem o poder do próprio sangue de Jesus, que o seu sangue em nós nos lava, nos purifica e nos transforma para a salvação eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Deus é poderoso para fazer isso. E Ele está fazendo com cada um de nós. Porque eu não sei se vocês entendem, mas nós não somos a geração pela qual Deus fez uma aliança. Mas Deus, através de Jesus, Ele nos dá a chance de nos tornarmos, sairmos da condição de criatura para filhos dele adotivos. A adoção é uma coisa muito peculiar e particular, porque veja, muitos nascimentos às vezes vêm de um descuido. Você concorda comigo, amém? Ou não? Sim. Muitos, uma porcentagem bem alta. Amém? E aí, graças a Deus, como a criança vem e a alegria no lar, tudo se transforma e vamos nessa e vamos criar e está tudo bem. Agora, quando você decide adotar, você decidiu adotar aquela criança e criar e cuidar dela. É uma decisão muito coerente, muito consciente. Amém? E é isso que Deus faz conosco. Ele está disposto a nos adotar como filhos. Amém? Nós precisamos desejar isso. Amém? E através de Jesus Cristo, nós temos essa oportunidade. Deus tira daqueles que não querem, aqueles que maltrataram aqueles, e até o próprio filho foi maltratado por aqueles que não desejaram isso de Deus. E nos deu a oportunidade de nos tornarmos estes filhos dele, através de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu queria que você ficasse atento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Ceia. Hoje é dia 1º? Dia 6 já, né? Então nós estamos fazendo a nossa primeira Santa Ceia do mês, né? Desse mês, que está entrando. E esse momento é um momento que nós tiramos para nos lembrar, um memorial, uma lembrança daquilo que Jesus fez com seus discípulos. Amém? Jesus, alguns dias, algumas horas antes da sua crucificação, ele vem até Jerusalém, e se vocês derem uma lidinha aí nos evangelhos, vocês vão perceber que Jesus, alguns dias antes, ele entra em Jerusalém aclamado. É assim ou não? Quem se lembra daquele ritual que nós fazíamos quando nós estávamos na outra religião? Que agora nós não estamos em religião nenhuma, nós agora somos cristãos, amém? Nós não estamos mais em religião nenhuma, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Mas quando nós antigamente entendíamos, nós pegávamos aqueles raminhos, né? Ia lá e pegava aqueles raminhos, quebrava lá, né? E ia com aquele negócio lá para cultuar a Deus lá com aqueles ramos, né? Aquilo ali representava o quê? Representava aquele dia em que Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém, sentado no quê? No jumentinho. E ao lado uma jumenta, e um jumentinho, né? Carregando Jesus, né? E ali ele é aclamado, as pessoas jogavam as suas roupas, suas vestes, né? Por onde Jesus ia passar ali naquela rua ali, naquele local apertado, e colocavam ramos e dizendo: Hosana que vem, né? Bendito do Senhor que vem, né? Aclamando Jesus. Porque a fama de Jesus já estava muito grande, amém? Muito grande. E aí as pessoas estavam aclamando Jesus e dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito do Senhor que vem, né? Então, Jesus é aclamado. Só que, alguns dias depois, Jesus está sendo o quê? Crucificado por essas mesmas pessoas.
é antagônico, né? É uma coisa assim, é impressionante. Mas foi aquilo que a pregadora disse essa noite. Deus está no controle de todas as coisas. Era necessário que Jesus passasse por tudo que ele passou, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos hoje filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? E nesses dias, depois que ele passa por esse processo da aclamação, ele chama os seus discípulos e diz: ei, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, onde quer que prepares a Páscoa, né? A nossa festa, a nossa comunhão, né? Que era um costume se fazer isso, né? Anualmente se fazia aqui. E Jesus falou: não, vocês vão até uma cidade, quando vocês virem uma pessoa, um rapaz com um canto na mão, vocês podem ir até ele e falar para ele: ó, o Senhor precisa de um lugar para que nós ceamos, né? Fazemos a nossa ceia. E assim eles vão, os discípulos, do jeito que Jesus falou, eles encontram essa pessoa e eles falam isso, e essa pessoa, é claro, sim, pois não. E aí eles levam esses discípulos para arrumar um lugar chamado cenáculo. É como se fosse um sobrado, né? Uma parte superior da casa, mas muito espaço, um local muito bom. E ali, naquele lugar, Jesus junta os seus discípulos. Amém? E aí nós vemos Jesus falando, né? Pegando o pão e partindo o pão entre eles, dando a cada um deles, ali dizendo: este é o meu corpo. Ele está dizendo: ei, isso vai acontecer. Ei, está muito próximo. Ei, olhe, preste atenção. Este é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão dos pecados. Este corpo vai ser mutilado, vai ser cuspido, vai ser humilhado, vai ir à cruz, vai verter o sangue, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém? E logo em seguida, depois de Jesus partir o pão, ele pega o cálice, eleva o cálice aos céus da graça e diz: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Fazer isso em memória de mim. Então nós fazemos esse memorial para que nós nos lembremos da nossa aliança que nós temos com Jesus Cristo. Essa aliança que nós fizemos de aceitar Ele como nosso único, porque se a pregadora dessa noite perguntou: tem alguém nesta noite que ainda não fez a sua confissão de fé, pública de fé, dizendo que aceita Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador? Eu entendo que cada um de nós aqui já fez essa confissão. Amém? Amém. E se nós fizemos essa confissão, nós temos uma aliança com Jesus. Amém? E hoje, nesse dia, primeira semana, primeiro domingo do mês, nós fazemos esse memorial de nos lembrarmos dessa aliança que nós fazemos com Jesus Cristo. Amém? Amém. E o que é uma aliança? Quem pode me dizer? Os irmãos. Né? Uma aliança, né? É um compromisso, é um voto, né? Que nós fazemos. E a aliança, ela tem começo? Não. Ela tem fim? Não. Você consegue ver emenda? Tem uma emenda, alguma coisa que emenda, emendada? Não. Então, a aliança, ela representa esse ciclo que não está quebrado, que é um ciclo que tem uma ligação, que não se abre, não tem uma abertura. O Senhor, Ele ama a aliança. Ama a aliança. E Ele faz aliança com nós. E nós fizemos uma aliança com Ele, de aceitarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E hoje nós estamos
fazendo memorial e dizendo para o Senhor: Senhor, eu renovo com o Senhor nessa noite a minha aliança contigo, até que o Senhor volte para me buscar, para morar com o Senhor, onde não haverá mais sofrimento, dor, nem choro. Amém? Lugar de descanso. Hoje eu estava falando com o meu irmão ali na confraternização na casa do pastor Rui, e ele estava falando sobre descanso. E o próprio Deus nos diz: ei, vocês não quiseram entrar no meu descanso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas seria um pouco mais de um mês para o povo de Israel sair do Egito, atravessar o deserto e chegar a Canaã, e atravessar o rio e chegar a Canaã, a terra prometida. A terra prometida representava descanso de Deus para aquelas pessoas. Mas elas se perderam no caminho, mas a palavra certa, elas desobedeceram e quebraram a aliança, quebraram o pacto. E aí eles ficaram rodando quanto tempo? 40 anos no deserto. Até que todos aqueles que quebraram essa aliança com o Senhor já não estavam mais vivos. E aqueles nascidos no deserto, que já não tinham mais uma mente escrava, puderam acessar o descanso de Deus, que era a nova Canaã. Amém? Nós hoje estamos falando assim: Senhor, eu não vou. Se você quiser repetir comigo, você pode repetir e dizer assim: Senhor, eu não vou ficar rodando 40 anos. Eu faço uma aliança contigo de novo. Esta noite. E eu quero, Senhor, receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, dê uma salva de palmas muito forte para Deus. Porque Ele está fazendo isso no seu coração. Ele está fazendo isso na sua família nessa noite. Ele está cuidando dos seus nessa noite. Ele está cuidando daqueles que você tem orado, por aqueles que você tem pedido. O Senhor está cuidando de todas as suas coisas. Amém. Porque você tem uma aliança com Ele. E o Senhor te ama. Ele é seu Pai. Aleluia. Como foi dito aqui pela palavra nessa noite. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro. E o Senhor é o oleiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para você receber os elementos. Amém? Quem vai passar os elementos? Amém? Que você possa, nesta noite, fazer uma oração sincera no seu coração, né, e pedir perdão pelas suas faltas, pelas suas falhas, aquilo que todos nós falhamos. Nós falhamos. Nós erramos muitas vezes com o Senhor, entristecemos o coração do Senhor, mas Ele está do alto do seu trono, falando assim: filho, se você orar a mim de sinceridade de coração, eu tenho todo interesse em te perdoar. Te perdoar nesta noite, para que você possa se sentar à mesa comigo, e eu te servir o pão, e eu mesmo te servir o vinho, nesta noite. E esse pão e esse vinho tem um poder de fortalecer a sua vida, que nenhum outro alimento nesta terra pode fazer. Essa comunhão que você tem hoje à noite com o Senhor Jesus, através da ceia com Ele, na mesa dele, é poderoso para realizar todas as coisas que você tem tentado, mas pelo seu braço você não tem conseguido. E é Ele que vai fazer na sua vida. E você vai poder testemunhar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez na minha vida aquilo que ninguém nessa terra podia fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus nesse instante. Peça a Ele, faça a sua oração sincera. Não se preocupe com aquele que está ao seu lado, mas olhe para dentro do seu coração agora nesse instante. Peça a Ele: Senhor, me perdoa
por tudo aquilo, Pai, que no meu coração eu tenho intentado contra Ti. Tudo aquilo que eu tenho desobedecido, Senhor, aquilo que não agrada o Teu coração, tudo aquilo que entristece o Seu coração, Pai. Nesta noite, Pai, eu Te peço perdão, porque eu sou filho, Pai, e eu desejo estar na Sua casa e na Sua mesa. Oh, Senhor, faz isso em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus que Te pedimos, pelo poder do Espírito Santo em nós. Amém. Senhor, amém. Ore nesse instante, ore profundamente por você mesmo. Peça a Ele que transforme tudo aquilo que tem entristecido seu coração em alegria. Todas as notícias ruins se transformam em boas notícias. Todos os anúncios de sentenças vão ser quebrados e caídos agora. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma sentença de mal sobre a vida de todos os irmãos que estão aqui. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. E nós cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer a diferença nas nossas vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, ore a Deus, ore. Peça a Ele. Ele é que é o poderoso para fazer nas nossas vidas. Nenhum homem pode fazer aqui nessa terra, só Deus pode fazer tudo aquilo que vocês têm desejado, tudo aquilo que você tem pedido. O impossível de Deus, o impossível para você, é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Creia nisso. Declare e coloque aos pés dele nesse instante. Consagre todas as suas petições agora nesse instante a Ele. E Ele vai te ouvir, porque você se colocou como filho. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode pegar o seu pão agora nesse instante. Elevar aos céus. Eleve aos céus. Nós vamos orar. Eleve aos céus agora, nós vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, Pai. Esse é o pão que representa o Teu corpo, Pai. O pão, Pai, que nos liberta de todo o pecado. O pão que nos redime, Pai, do pecado. Pai, nós cremos, Pai, no poder desses pães que foi consagrado a Ti, Senhor. Nós nesse momento fazemos um memorial, uma lembrança daquilo que o Senhor fez com os Seus discípulos naquela noite. Nós cremos, Pai, que daquela mesma forma como o Senhor partiu o pão, nós sabemos que estamos partindo o pão aqui, Senhor, nesse instante. E nos lembrando, Pai, de tudo o que o Senhor nos prometeu naquela noite. Nos perdoa, Pai, dos nossos pecados. E nos abençoa. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode participar do pão nesse instante. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 28, diz assim: porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aleluia. O Senhor está dizendo que esse sangue é derramado por muitos, mas muitos não são todos. Muitos não são todos, mas a todos
o quanto o receberam, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Então, se você aceita Jesus como seu Salvador nesta noite, você está aceitando a aliança de Jesus nesse sangue. E você faz parte desses muitos. E você faz parte de todos que receberam Jesus como seu Salvador. Amém? Glória a Deus. Senhor, abençoa cada cálice, Pai, que representa o teu sangue, Senhor. O suco da uva que representa o teu sangue nesta noite. Assim como o Senhor elevou o cálice aos céus e deu graças, nós levamos nossos cálices ao céu e damos graças, Pai, por esse sangue, Senhor, milagroso. Esse sangue, Pai, que nos redime do pecado, que nos livra, Pai, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Antes de você beber o seu cálice, eu queria que você trocasse um ou dois irmãos ao seu lado, e você possa orar com ele. Amém? Procure uma pessoa para que você possa fazer isso, para que nós tenhamos comunhão nesta noite. Amém? Em nome do Senhor Jesus, procure um irmão para fazer isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento você pode participar do sangue de Jesus, amém? O suco da vide que representa o seu sangue. Em nome do Senhor Jesus.